Hoje o nosso tema é Saul e o sacrifício da impureza. Saul e o sacrifício da impureza. Saul, irmãos, é aquele primeiro rei de Israel. Saul é aquele primeiro rei de Israel. Saul é descendente da tribo de Benjamim, é um homem trabalhador, é um homem obediente, é um homem preparado, é um homem forte fisicamente, é um homem humilde e de poucas palavras. Pelas características que podemos observar em Saul, parece contraditório o título da nossa mensagem de hoje à noite: Saul e o sacrifício da impureza. Saul é ungido rei de Israel. E ele tem um início muito promissor. Se perderam as jumentas de seu pai, e na busca pelos animais, Saul é conduzido até Samuel. E deste Samuel recebe a informação de que Deus o havia escolhido como o primeiro rei dos israelitas, o primeiro rei dos judeus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para 2 Samuel. 2 Samuel, por favor. Aliás, para 1 Samuel, por favor. 2 Samuel não, 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 9. Versículos 20 e 21. Assim está escrito: E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai. E então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? Amados irmãos, aqui nós temos a comunicação de Deus com Saul, sendo mostrado ao mesmo o chamado de Deus. Muitos demonstrariam um profundo orgulho, porém Saul, de forma humilde, não se viu digno de tão grande chamado e honra. Uma marca
dos chamados ao serviço do Santíssimo Deus é não se ver capazes. Porém, todos aqueles que são falsos chamados sempre acreditam e apresentam-se como chamados. Entende-se autossuficiente, diferentemente daqueles a quem o Senhor chama. Aqueles que o Senhor chama sempre acham-se indignos de tão grande chamado. Saul atenta para a pequenez da sua casa e ele diz: eu sou da menor tribo e eu sou da menor família desta tribo. E por que me falas assim? Por que me falas assim? Veja que o começo da história de Saul com Deus é muito promissor. Muito, muito promissor. Mais adiante, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, está dito: e então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança. Aquele jovem que sai de casa em obediência à ordem paterna, demonstrando capacidade de trabalho, humildade e obediência, sai em busca de algumas jumentas fujonas e é então chamado e ungido rei de Israel. Esse chamado é causa de grande júbilo. Esse chamado é causa de grande júbilo. Saul era um membro da tribo de Benjamim e torna-se rei do povo de Deus. E então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Está aí no capítulo 10, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E então o povo jubilou. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. E então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. O povo aclama rei. E até aí nós vemos um Saul virtuoso, um Saul fiel. O começo da nossa carreira no serviço do Senhor é um marco. Mas nós devemos olhar e sabermos que temos toda uma carreira, e essa carreira deve ser levada a sério para que sejamos encontrados fiéis. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O irmão Neto leu em Efésios capítulo 4 tal verdade. E nós começamos. E nós devemos correr bem. Saul, mesmo sendo um homem virtuoso, não permaneceu fiel à palavra de Deus. Ao trocar, irmãos, o norte da palavra de Deus por sua vontade,
fez com que a falta de confiança em Deus, o orgulho e a desobediência lhe levasse para longe da perfeita vontade de Deus. Falta de confiança, falta de fé. O grande problema da nossa vida é o pecado. E o pecado mais destrutivo na vida do crente é a incredulidade. A incredulidade. Saul peca pela incredulidade. No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 8, nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem do Senhor. O Senhor diz: Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Aqui nós temos uma ordem, nós temos a palavra de Deus sendo dada. Nós temos a palavra de Deus sendo dada. E a palavra de Deus, ao ser dada, ela exige o cumprimento. Quando nós não vamos fazer isso aqui hoje, mas quando estudamos a história de Saul, iremos perceber que o poder o transformou em um homem orgulhoso e amante da autopromoção, tomando decisões contrárias à vontade de Deus. Vejamos essas características que descrevi agora, melhor dizendo, na vida de Saul. 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 e 9. E vamos confrontar esse texto aí na nossa cabeça com o texto anterior. E esperou Samuel 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. E então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Opa! O que é que nós temos aí? Uma clara desobediência. Uma clara desobediência. Alguém fala: mas só por isso? Desobediência. Desobediência é desobediência. Ele devia esperar Samuel. Samuel não chegou. Então ele tomou uma atitude contra a verdade revelada de Deus. Trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele mesmo ofereceu o holocausto. Amados irmãos, Saul não era um administrante autorizado para a realização do sacrifício. Nessa série de estudos nós já vimos quem eram os autorizados a tal coisa. Ele não era autorizado para a realização de sacrifícios. Ele era conhecedor desse fato. A ordem de Deus era clara. O ordenado por Deus mostrava claramente que Samuel o faria.
eu descerei a ti para sacrificar holocaustos. Ele sabia desse fato. Saul não atentou para a palavra de Deus e prestou um serviço de adoração contaminado. Adorou a Deus de acordo com a sua vontade. Irmãos, quantas igrejas locais e visíveis estão imitando Saul e realizando o serviço ao Senhor de acordo com a imaginação e o gosto dos homens e não de acordo com a palavra de Deus. Saul, ignorou o informe do profeta até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Até que eu venha a ti e o declare o que hás de fazer. Ignorou. Quantas pessoas não estão, quantas igrejas batistas, locais, visíveis, não estão ignorando a maneira correta de prestar o sacrifício espiritual na dispensação da graça. E fazendo o serviço de adoração ao seu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem de ser. E aí nós temos a crescente onda de Bíblias falsas sendo utilizadas nas igrejas chamadas de batistas. Nós temos a crescente onda de música cristã contemporânea ocupando os cultos batistas. Tudo ao gosto humano, esquecendo o que a palavra de Deus diz. Um detalhe nessa história em relação a Saul é que ele mesmo estava em uma posição inferior à nossa. No que diz respeito ao serviço de adoração, ele não conheceu toda a palavra. Ele tinha parte da palavra. Já os adoradores na dispensação da graça têm toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Logo, a nossa responsabilidade é maior. Saul não esperou na promessa de Deus, se antecipou e fez o serviço de adoração a Deus de acordo com sua preferência. Desobedeceu o administrador autorizado para a realização do serviço. 1 Samuel 13:10 diz: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. 1 Samuel 13:10. Quando ele acabou de fazer o serviço ao seu gosto, ao seu bel prazer, Samuel chegou. Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Amados irmãos, esse era um momento de glória. Esse era um marco na história de Israel. Era um marco para a história de Saul. Sendo assim, aquilo que era para ser um momento de glória, do estabelecimento do seu reinado, torna-se um momento de vergonha e julgamento. Saul, por estabelecer a sua vontade, indo contra a determinação de Deus, sofre a consequência do seu pecado. Sofre a consequência do seu pecado. Primeiro Samuel 13 a 14, 1 Samuel 13 a 14, vai nos mostrar o seguinte: e então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou,
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Meus amados irmãos, vejam o que a desobediência à vontade revelada de Deus causa na vida de Saul. Saul foi um não fundamentalista. Só existe um jeito certo de estudar a Bíblia, que é o jeito fundamentalista de ensinar a Bíblia. Eu sei que os poderes infernais, quando se usa essa palavra fundamentalista, eles jogam dardos de todos os cantos. Só existe um jeito certo de estudar e pregar a palavra de Deus, que é o jeito fundamentalista de pregar. O jeito fundamentalista de pregar, ele é literalista. E ele entra no texto, ele vai no texto. Qualquer pregador que tenha medo de se identificar como fundamentalista não é digno de que o timbre de sua voz adentre aos seus ouvidos. Quem tem medo de dizer eu sou um pregador batista fundamentalista é indigno de ser escutado. Porque se não tem coragem nem de dizer, vai ter coragem de pregar. Aqui nós temos um caso, Saul foi pragmático. Saul deu uma resposta humana. A Bíblia diz, faça assim. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Pregadores não fundamentalistas pregam do seu jeito. Dão sempre um jeito de dizer aquilo que a Bíblia não diz, usando a própria Bíblia. A desobediência de Saul o levou para longe da vontade de Deus. Amados, temos a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é quem deve fornecer o modelo de adoração aceitável ao Senhor. Não é o meu gosto, não é o seu gosto, não é o nosso gosto, é a palavra de Deus. Podemos pensar, estamos na dispensação da graça. Estamos na dispensação da graça e as coisas mudaram. Não existe mais tamanho rigor. Já ouviram falar de Ananias e Safira? Ananias e Safira morreram na dispensação da graça. Eram membros da Igreja Batista em Jerusalém. Eram membros da Igreja Batista Fundamentalista em Jerusalém. De dentro da Bíblia não sai nada que não seja batista fundamentalista. Não sai. Na dispensação da graça, um casal de membros notável da Igreja Batista Fundamentalista em Jerusalém, que não era da convenção, não era regular, não era da comunhão, não era da Convenção Batista Brasileira, não era da Associação Batista Regular, não era da Comunhão Batista Bíblica e não era de nenhuma outra coisa parecida com essas. Era independente. Era batista, era fundamentalista e era independente. Não existe igreja correta, certa, bíblica dentro desses conglomerados, dessas cooperativas, destas associações. Só o fato de estar lá já está quebrado. Bom, mas vamos olhar aqui. Olha, nós estamos na dispensação da graça. As coisas não são mais tão sérias como eram antigamente.
Você quer me fazer o favor de abrir a sua Bíblia para Hebreus capítulo 10? Me faça esse favor. Vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 10. E a palavra santa de Deus vai nos dizer o seguinte: quebrando alguém a lei de Moisés, morre. Eu não disse que nós estamos agora na época da graça? As coisas não são mais tão sérias assim. Na época da lei, quebrando a lei, morre. Olha só, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É sério? É sério? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É o quê? É isso mesmo que você ouviu. Se era duro lá, aqui é mais. Lá, debaixo da lei de Moisés, era necessário alguém para apedrejar. Precisou alguém para apedrejar Ananias e Safira? Não. Não brinquemos com a verdade, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Maior é a responsabilidade dos adoradores do novo pacto. Porque os adoradores do novo pacto não adoram mais debaixo das sombras. Mas os adoradores do novo pacto, da nova aliança, adoram sim ao perfeito Cordeiro de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa relação de adoração é com o Senhor. Ceder por vantagens é algo condenado pelo Senhor, é desvio da verdade, portanto é apostasia da verdade, e as consequências nunca restringe-se somente a uma pessoa. Portanto, torna-se necessário termos cuidado dobrado para não nos afastarmos do que o Senhor nos manda. Porque quando nós nos afastamos daquilo que o Senhor nos manda, marcamos os homens cujos ensinamentos, influências ou exemplos de prática estão andando conosco. Quando nós desobedecemos a ordem de Cristo, não desobedecemos sozinho. Levamos outros a desobedecer juntamente conosco. Quando o assunto é doutrina, quando o assunto é liderança, seja ela na igreja, seja ela na família. Devemos ter muito cuidado para não fazermos pessoas que conosco andam na defesa da sã doutrina sejam destruídas porque nós as desviamos. Amados irmãos, está escrito, Mateus 4:4, está escrito, é sempre o caminho mais seguro. E pela forma que está escrito, e pela forma que Deus disse, o caminho mais seguro para nós, para os que nos ladeiam e para aqueles que virão depois de nós.
Está escrito. Amados irmãos, vejamos o caminho turvo que escolheu Saul. Desafiando o ordenado por Deus, não compreendendo que a ameaça já estava dentro das suas trincheiras, Saul opera a tragédia. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15. Vejam uma atitude translocada de Saul. E Saul e o povo pouparam a Gog e ao melhor das ovelhas e das vacas. E os da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a todas as coisas viu, a toda a coisa viu, e desprezível destruíram totalmente. Saul viu ovelhas, Saul viu vacas, e ele disse: não vou destruir. Não vou destruir. Talvez houver ali vacas selecionadas, ovelhas premiadas, não vou destruir. O pecado da desobediência de Saul foi levado pelo engano, amando a recompensa. Saul foi levado pelo engano. Saul amou a recompensa. No Novo Testamento, nós encontramos advertências em relação ao perigo grave de deixarmos, o assim diz o Senhor, deixando o caminho correto e nos insurgirmos pelo caminho do erro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Saul amou também o prêmio da injustiça. Vamos poupar essas vacas. Vamos poupar estas ovelhas. Uma resolução contrária à ordem de Deus, poupar o melhor que havia. Pareceu justo perante os olhos do rei, pareceu justo aos olhos dos seus apoiadores desobedecerem voluntariamente ao Senhor, pelo melhor do inimigo. Pelo melhor do inimigo. O melhor do inimigo. Seguir o caminho do homem, andar por vista, que é o contrário do andar por meio da fé, que é característica do justo. O melhor que havia dos amalequitas encheu os olhos e o coração do rei e do povo para pecarem contra o Senhor. Judas 11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amados irmãos, o pecado causa fascinação. O pecado causa loucura. O olhar fascinado pelo melhor que havia
leva-nos a lembrarmos da história recente das igrejas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igrejas locais e visíveis, bíblicas, portanto batista, que sucumbiram perante o pragmatismo. Pragmatismo, do grego pragma, obra, coisa feita, realização, fato, matéria. Esse termo, como também o termo fundamentalista, ele nasce no debate teológico e os pragmáticos eles são contrários aos fundamentalistas. Afinal de contas, o que é pragmatismo? O que é pragmatismo? O pragmatismo versa da seguinte maneira: a minha verdade não é necessariamente a verdade do outro. O que funciona no meu caso não é o que vai funcionar necessariamente no caso do outro. O pragmatismo é o utilitarista. É a ordem do que é utilitário. Defende a visão de que a bondade e a qualidade de promover a maior felicidade para o maior número de pessoas. A ética do pragmatismo é resultado. Se deu certo, se deu resultado, tá bom. Bom, agora esse termo aplicando-se ao que diz respeito à pregação do Evangelho, traz um prejuízo imenso. E o seu dano, o dano do pragmatismo, pode ser comparado com o dano causado pelo modernismo. Então, para alguns, o pragmatismo não passa de modernismo reciclado, com outras palavras. Então, vamos aplicar o pragmatismo na igreja. Vamos mudar aqui a música. Vamos botar aqui um conjunto. Ah, vai vir mais gente. Então, o conjunto é bom, porque vem mais gente. Vamos fazer um sopão, porque as pessoas vêm tomar sopa e nós pregamos o Evangelho. Está vendo que é bom? Então, vamos fazer. Isso é o pragmatismo. Aquilo que dá resultado passa a ser a verdade. Aquilo que é o melhor em tese para todo mundo passa a ser a verdade. Não importa o que a Bíblia diz. Logo, Saul foi pragmático quando ele disse: o melhor dos amalequitas, vamos poupar. Quem é que não quer boas vacas e boas ovelhas? Você tem lá Israel era uma sociedade rural, onde as pessoas viviam da agricultura e da pecuária. Então, vacas e ovelhas eram muito bem-vindas. Pragmatismo. Mas a ordem era para destruir tudo. Saul e os seus seguiram a visão do pragmatismo. A verdade deixou de ser a bússola. O resultado era o importante. A vontade revelada de Deus tornou-se algo a ser interpretado pela individualidade de Saul. Deus mandou fazer isso, mas eu posso fazer assim. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse.
Apocalipse 2,14. Balaão ensinou pragmatismo. Ele não podia amaldiçoar o povo, mas ele sabia que se o povo pecasse, a mão de Deus vinha sobre ele, sobre o povo. O pragmatismo, irmãos, realmente é um grande inimigo. O pragmatismo busca sempre o melhor resultado, o melhor das ovelhas, o melhor das vacas. O pragmatismo tem em suas veias um discurso manso, cheio de seus próprios provérbios, tais como: os métodos da igreja nunca mudam a sua mensagem, a mensagem continua a mesma. Não há forma certa ou errada de se fazer na igreja. Essas verdades do pragmatismo são a sua força motora para convencer incautos a abraçarem os seus apelos de empreendedorismo, orientando-os para o resultado. O importante é cumprir o ID. Desde que o ID esteja sendo feito, está tudo ok. Aí nós vamos de rock, nós vamos de forró, nós vamos de sopão, nós vamos de evangelho social, nós vamos de todo tipo de mazela que está bom, o ID está sendo cumprido. Aqui não. Pragmatismo não é bem-vindo na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que Saul perdeu a perpetuidade do seu reino? Porque Saul foi pragmático, o melhor do inimigo. Saul foi o homem que caiu por causa do melhor do inimigo. A ordem de Deus a Saul, 1 Samuel 15, 3. 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Essa era a ordem. Essa era a ordem. Vai lá, destrói tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, destrói tudo. Destrói tudo. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus e contra eles já existia uma sentença. Esse povo não estava sendo julgado agora, já existia uma sentença. Já existia uma sentença de condenação. Essa sentença de condenação encontra-se em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19. E então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Lá em Deuteronômio, lá atrás, já havia essa sentença de Deus contra Amaleque. Deus escolhera Saul para ser um instrumento dele no cumprimento deste julgamento. Finalmente havia chegado o tempo do Senhor julgar a casa de Amaleque. No entanto, Saul achou-se maior do que Deus e disse não, o melhor do povo, o melhor do inimigo. Meus amados irmãos, Saul menosprezou a ordem de Deus. E pior ainda, o
cumpriu parcialmente, fingiu fazer. Fez escola. Nós já citamos aqui Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade. Havia alguma ordem que eles deveriam levar tudo aquilo para a igreja? Não. Havia uma ordem para que eles levassem alguma coisa para a igreja? Não havia. E então eles pegaram parte e entregaram como se estivesse entregando tudo, parcialmente. Fascinado com o melhor que havia, aplicou no seu reinado o pragmatismo. E isto lhe custou muito caro. Vejamos a sentença de Deus sobre o monarca. Vejamos a sentença de Deus sobre o monarca. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 26. 1 Samuel 15, 26. Dito está na palavra de Deus, porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Já te rejeitou o Senhor. O pragmatismo custou muito caro. Já te rejeitou o Senhor. Por desobediência à palavra de Deus, o reinado é tirado das mãos de Saul. O mesmo foi tentado oferecer um sacrifício indigno ao nosso Deus. Aprendemos com isso que não devemos chegar com nada estranho perante o Senhor. Nosso Deus honra a sua palavra. Jamais devemos nos esquecer que o Senhor honra a sua palavra. Salmos 138, 2 diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Irmãos, o Senhor colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Não esqueçamos essa verdade. A palavra de Deus está sobre o nome do Senhor. Nunca o melhor dos homens pode ser comparado ao que diz a palavra de Deus. Quando prestamos um serviço de adoração ao Senhor, lembremos sempre que o melhor caminho é o caminho da obediência à sua palavra. Saul e o povo acharam aqueles animais maravilhosos e pouparam, porque lhes era agradável à vista. Queriam servir ao Senhor com aquilo que era do seu agrado. Porém, amados, Deus não tem prazer no que agrada os homens. Deus não tem prazer no que agrada os homens. Primeiro Samuel 15, 22, o Senhor diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura
de carneiros. Obedecer. Amados irmãos, não inclinemos o nosso coração para desobedecermos ao está escrito. Porque o está escrito está acima do nome do próprio Deus. Ele mesmo fez isso. Ir contra o que está escrito é rebelião. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amados, Saul perdeu o ministério. Saul perdeu a utilidade como rei. Por quê? Por causa da desobediência. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amados irmãos, jamais nos rebelemos contra a palavra de Deus. Que seja sempre ela a última palavra para a nossa vida e para o nosso serviço de adoração ao nosso Deus e Pai. A palavra de Deus, ela sim é a última palavra para a honra e glória do nosso Deus e segurança para, Paulo diz, segurança para vós. Eu vou dizer, segurança para nós, amém? Segurança para mim, segurança para vocês. A palavra de Deus é a última palavra para a minha vida e para a maneira como nós adoramos a Deus aqui nesta igreja. Amém e amém.